Encontro Casual. Que é uma coisa difícil, se conversar com todos os alunos, eles nunca sabem o que querem. Eu entrei na faculdade querendo cirurgia plástica. Daí o primeiro semestre eu fiz um estágio de cirurgia plástica, eu falei, com certeza o que eu não quero é cirurgia plástica. Daí eu comecei a cursar, e no terceiro ano eu vi que a nefrologia tem uma coisa diferente, que os pacientes da nefrologia, eles sempre são doentes. Nunca vai ver um paciente da nefrologia que não esteja doente. Ele está fingindo. Não. O paciente da nefrologia, ele é doente. E eu fiz medicina para atender pacientes doentes. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um Encontro Casual aqui na Unijuí FM. E antes de apresentar o nosso convidado, eu quero pedir para você compartilhar e também se inscrever em nosso canal aqui para espalhar as histórias que são contadas neste espaço e fortalecer o canal da Unijuí FM também no YouTube. Nas ondas do rádio e no YouTube estamos seguindo com o Encontro Casual, recebendo hoje o médico, presidente do Hospital de Clínicas de Juí, Douglas Prestes Ugeri. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Obrigado pelo convite. É uma satisfação conversar com vocês e falar um pouquinho da minha história, né? Pois é, vamos lá, vamos começar. O senhor é natural de Entre Juís, né? Sou Mas Juís. passou a infância ali em Caibaté, é isso, né? Não, eu passei minha infância em Entre Juís. Em Entre Juís mesmo? Eu nasci em Caibaté e logo criança eu voltei para Entre Juís, onde que é a terra natal dos meus pais, meu pai e da minha mãe. E daí até os meus 17 anos eu morei em Entre Juís. Sou entrejuiense de coração. Entrejuiense. Tinha já lá na criança, no Douglas criança, já a ideia da medicina? Quando é que surge essa ideia? A minha ideia era ser veterinário. Veterinário. Porque desde pequeno, nem sei que idade eu tinha, eu sempre fui muito ligado ao cavalo, né? Rodeio, andar a cavalo, ir pro campo. E eu sempre quis ser veterinário. Daí minha irmã, ela fez medicina e eu comecei a conhecer a medicina através da minha irmã. Ela é psiquiatra, mora em Florianópolis. E daí eu resolvi que eu queria medicina e graças a Deus eu optei por essa profissão. Não me vejo sendo outra coisa. Pois é, mas tem um caminho até chegar aí, né? Sim. Caibaté nasceu, veio Entre Juís e foi lá na adolescência já a ideia de seguir... Isso, a partir acho que a gente chamava de segundo grau agora, eu não sei como é que é, né? A partir do primeiro ano de segundo grau, segundo ano de segundo grau, eu resolvi fazer medicina. Eu estudava em Santo Ângelo, porque eu estudei em escola pública e infelizmente a escola pública entrou em greve e eu fui obrigado a ir para Santo Ângelo. Eu comecei a estudar em Santo Ângelo. Daí terminei o meu segundo grau em Santo Ângelo e fui para Santa Maria fazer cursinho. Fiz 2 anos de cursinho, morei lá 2 anos em Santa Maria, uma cidade bem interessante de se morar, e passei em Passo Fundo. Daí foi na Universidade de Passo Fundo que eu fiz a minha formação de médico. Me formei em 2005 na Universidade de Passo Fundo e naquela época eu estava uma época mais surfista, daí eu resolvi ir para o litoral. Eu passei na residência médica em Criciúma, Santa Catarina, que é 30 quilômetros da praia, justamente porque era litoral. Daí fiz residência lá, a residência de clínica médica ou medicina interna, Sim, como queiro. Lá eu conheci minha esposa e fiquei 2 anos em Criciúma, uma cidade maravilhosa. Até hoje a gente visita lá porque é a cidade da minha esposa. E acabei fazendo prova e passando em Porto Alegre, na Santa Casa, para nefrologia. Daí ali nasceu a minha primeira filha, ela nasceu em Porto Alegre. E quando eu estava no primeiro ano da residência, eu já fui contatado por um ex-veterano dos veteranos meus, que é o Dr. Edilson. Ele jogava futebol comigo lá na Universidade de Passo Fundo e ele estava aqui em Ijuí. Tinha começado a trabalhar como oncologista e ele soube que existia uma vaga para nefrologista. Ele me ligou, conversamos e já vim para cá, logo me formei. Isso. 13 de janeiro de 2010. Olha, já vão lá 13 anos. 13 anos. Já disse que não se arrepende, mas onde parou o sonho do Douglas que queria ser veterinário e por quê? Parou porque assim, o meu pai sempre falou, ele sempre falou que ia me dar o estudo, o resto era comigo. E a minha visão de veterinária que eu tinha era a minha visão de criança, de ir para o campo, ajudar a banhar, laçar,
curar. Tinha essa vivência com fazenda? Sim, enfim, sim. né? Sempre tive por causa do meu padrinho. Meu padrinho me levou para esse meio do cavalo, CTG. Eu dancei 7 anos invernado de dança, toco gaita, laço em rodeio final de semana. Quem me conhece sabe que ou eu tô ali fora, ou eu tô em algum lugar, em algum rodeio laçando. Então ele me levou, meu padrinho, para esse meio. Só que eu não sabia a real formação no veterinário, o que realmente ele faz, que não é uma coisa só brincadeira como eu tinha. O veterinário é um trabalho bem pesado e que tem desde animais pequenos, animais grandes, não era o que eu imaginava. E quando eu comecei a estudar as profissões, que eu tive que estudar as profissões, porque o meu pai disse, eu vou te dar o estudo, o resto é contigo. E daí eu vi que, na realidade, eu queria ser médico. Graças a Deus. Pois é. E essa vida, o ouvinte atento percebeu, né? Eu tive minha fase surfista, né? Sim, sim. Como é que foi isso? Quem me conhece sabe que eu tenho tempo para tudo. Assim, eu faço... eu saio do CTG, eu vou para surf, eu vou para um rodeio, eu vou para jogar futebol, eu joguei futsal até... profissionalmente, eu joguei Taça RBS. Jogou profissionalmente também? Joguei série bronze de futsal, fui goleiro, sempre era goleiro, então joguei todos que é municipal de Juiz eu já joguei municipal de Entre Juiz, então do esporte eu faço Muay Thai faz 12 anos com o Thiago Pimentel, agora voltei pro Jiu-Jitsu, jogo tênis. É uma coisa que eu acho... Quantas horas tem seu dia? As pessoas comentam que o meu dia ele é bem corrido, né? Que, como eu estava falando até em off antes, que eu aprendi muito que tempo é questão de preferência. A minha preferência é não perder meu tempo, né? Então eu durmo muito pouco, eu não gosto de ficar vendo televisão. A televisão, para mim, prefiro ler e prefiro fazer essas atividades, prefiro aproveitar meus filhos, jogar futebol com meu filho ou tênis com as minhas filhas. Eu tenho que aproveitar o tempo que a vida que eu tenho, né? E não desperdiçar, né? Isso que é o mais importante. O esporte é uma maneira também o seu dia é tenso pela própria profissão, né? Sempre foi assim do esporte ser uma válvula de escape para essa tensão? Sempre foi. Eu não consigo viver sem esporte. Por exemplo, eu treino todo dia, se eu não estou de plantão, né? Se eu chegar e não tiver, por exemplo, um dia eu não tive tempo de fazer ou Muay Thai, ou Jiu-Jitsu, ou jogar tênis, futebol eu parei, porque eu vivia me machucando, né? Daí, ainda mais goleiro de futsal, então, assim, era um horror, né? E eu tenho em casa daí tatame, esteira, bicicleta, bolsa de boxe, eu treino em casa também. Ao contrário do que a gente pode pensar, né? O futebol machuca mais do que o Muay Thai, do que futebol, Jiu-Jitsu. O ano passado eu joguei o Campeonato dos Pais ali, porque meu filho pediu para eu voltar. Fazia 3 anos que eu não jogava, eu joguei o Campeonato dos Pais do Sagrado. Já me machuquei, né? Não deu 2 jogos, já me machuquei. E é um campeonato bom, campeonato pegado, isso que é bom. É pegado, né? Eu só ruim porque é pegado. Só que eu me machuquei lesão muscular, né? Muito tempo parado sem jogar futsal. Joguei 2 partidas direto, já me machuquei. Daí tive que parar um tempo, voltar. Então acho que a minha idade não está me aceitando mais no futsal. Essa veia do esporte nunca pensou em... chegou a jogar profissionalmente, né? Em ser essa profissão? Tentei, até quando eu era mais novo, a gente tinha uma escolinha que era conveniada ao meu time, que é o Grêmio, né? Felizmente ou infelizmente, depende do momento. Nesse momento não anda para nenhum lado. Não está muito bom. E a gente jogamos contra o próprio Grêmio, mas eu estava falando, não deu muito certo, e principalmente por causa da minha altura, né? 1,74 m para goleiro de futebol de campo. Não tinha como. Não tinha como. Daí eu fui pro futsal. E daí, quando eu estava lá em Passo Fundo, tinha o time da UPF, que era muito bom. Só que a medicina e jogador... Conciliar não dá, teria que escolher. Porque de manhã e de tarde a gente tem aula. E eu, desde novo, eu fiz muito estágio, né? Estágio na cirurgia, estágio na clínica médica, estágio na neurocirurgia, porque no meu modo de ver, só o curso em si não me supria. Então, não dava para... E se for querer ser um profissional, treino todo dia, final de semana jogo. Então, não tinha como. Com a faculdade, não tinha como, infelizmente. Para a gente finalizar esse bloco, o senhor fez a especialização como nefrologista, né? Por quê? Eu, desde o 3º ano da faculdade, que é uma coisa difícil, se conversar com todos os alunos, eles nunca sabem o que querem. Eu entrei na faculdade querendo cirurgia plástica. Daí, o primeiro semestre, eu fiz um estágio de cirurgia plástica. Eu falei, com certeza, o que eu não quero é cirurgia plástica. Daí, eu comecei a cursar. E no 3º ano, eu vi que a nefrologia tem
uma coisa diferente, que os pacientes da nefrologia, eles sempre são doentes. Nunca vai ver um paciente da nefrologia que não esteja doente. Ele está fingindo. Não. O paciente da nefrologia, ele é doente. E eu fiz medicina para atender pacientes doentes. Então, eu não me vejo sendo outra especialidade. E a segunda que eu tenho, além da medicina interna, é a medicina intensiva, que também pega paciente doente. Então, assim, eu fiz a medicina para isso. Então, não que a gente não tenha que ver, às vezes a gente atende pacientes que têm problemas menos graves, mas com certeza na minha especialidade, nas minhas especialidades, a doença, infelizmente, é o meu cotidiano. Mas felizmente que existem médicos que querem essa profissão, né? E eu sou um deles, assim, adoro a nefrologia e a medicina intensiva. Então, graças a Deus, Ijuí me abriu todas as portas, é a minha cidade, é onde eu gosto de morar. Tipo, muitas pessoas falam, no litoral, para Santa Catarina. Eu aqui não tenho melhor. O paraíso, para mim, é onde que eu moro. Pois é, tem cara de juense o Dr. Douglas, o É que aqui tem tudo que eu gosto, né? Tem Rio Grande do Sul, tem música gaúcha, tem rock gaúcho, que é bom, tem rodeio, tem uma população que eu conheço, que eu gosto, que é uma cidade muito boa de morar. Então, como é que a gente vai reclamar, né? Se eu não gostasse daqui, eu não estava morando aqui, né? Como ijuense, eu não tenho como discordar. Falando em música, vamos ouvir as duas primeiras, Dr. Douglas? Eu pedi a primeira, é Live Forever, né? Do Oasis. O Oasis é a banda que, basicamente, eu comecei a escutar desde a época de cursinho. E escuto até hoje, que ela não existe mais, né? Só existe os irmãos separados e brigados. E eles gostam de uma briga. A arrogância ficou ali, né? Mora ali, naquela família. Daí, mas eu escolhi essa música porque faz parte de uma época da minha vida que é bem importante. E a segunda? A segunda, a primeira palavra é British Pop. Daí é difícil falar aquela primeira palavra e é Ramones, né? Ramones é rock and roll. Quem gosta de rock tem que escutar Ramones, né? Daí eu escolhi de tantas essa aí para nós escutar. Muito bem, é o nosso convidado aqui, Douglas Ugeri, que é também quem vai comentar agora nesse intervalo no YouTube, só no YouTube, é para você que está acompanhando aqui, o novo quadro que a gente tem, Comente Essa Imagem. Para você no rádio, fique com as músicas e depois voltamos com mais Encontro Casual por aqui. Muito bem, seguindo então aqui no YouTube o nosso Encontro Casual, já está na tela aqui a imagem, Dr. Douglas Ugeri, diretor do Hospital de Caridade de Juí ainda. Né? O que significa essa foto, essa imagem? Essa foto foi uma das primeiras vezes que a gente foi para Brasília e foi especial porque eu conheci uma das pessoas que eu acho extremamente importantes e que dificilmente eu sou fã do meu pai, que tudo que eu tenho é graças a ele, do meu avô, que me ajudou em tudo também na formação do meu pai e na formação da nossa empresa. E aí era o Marcos Pontes, que é o astronauta. Então, quando a gente teve essa reunião, que a gente estava buscando o laboratório de biologia molecular e celular para o hospital, e a gente conheceu, toda a equipe conhecemos ele, e ele contou a história dele. É uma história que, como brasileiro, me enche muito de orgulho, assim, que ele chegou num lugar muito difícil de se estar, né? E ele era pobre, trabalhava como auxiliar de mecânico e todo mundo, quando ele disse que queria ser astronauta, todo mundo começou a dar risada dele. E a mãe dele falou que não era para ele baixar a cabeça para ninguém e continuar estudando. E ele continuou estudando, passou em segundo lugar no ITA e ele foi um astronauta pela Rússia, né? E o que ele conta é que em 6 meses ele teve que estudar todo o manual da aeronave em russo e aprender a falar russo. E ele conseguiu, virou nosso primeiro astronauta, né? Então, assim, ele mostra que quando tu tem um sonho, tu busca, tu quer, tu consegue, assim. A gente não arranja desculpa para não conseguir. E ele é um exemplo disso. Próxima imagem. Esse aí é uma vitória que eu achei para nós, assim, porque a gente lutou muito para tentar mudar a cara do hospital. Não no sentido ruim, o hospital fez muitas coisas boas, o hospital é maravilhoso, mas a gente quer mostrar que ele está num novo momento, um momento de crescimento, um momento que a saúde é mais importante, que a transparência é o nosso carro-chefe, todo mundo é dono do hospital, eu não sou dono do hospital e ninguém da diretoria, o hospital é da comunidade e principalmente que o hospital agora ele é
apartidário. A gente quer um hospital que todo mundo tenha orgulho, que todo mundo possa ajudar, não interessa se é do lado A ou do lado B, entenda que quando ele está ajudando Ijuí e a região. Isso aí foi um dia especial para nós, até no meu Instagram, acho que foi uma das fotos mais curtidas, e esse símbolo para mim ficou maravilhoso. É verdade. Muito bonito. Vai ser na Instituto de Cardiologia, bem em cima, quando nós terminarmos. E sustentável, né? O hospital agora, né? Sim, graças a Deus. Que não é mais deficitário. Não, déficit nenhum a gente tem a partir de... Fazem 3 anos que nós estamos, 3 anos sem déficit. A gente trabalha com o passado, que não é fácil. O passado, uma dívida grande. Mas se nós não tivéssemos o passado, nós já estávamos mais que voando do que a gente já está. Olha só. Próxima imagem aqui no quadro novo. Isso aí é uma das tantas coisas que eu faço também, que é pescar, né? Agora até mês que vem com o pessoal daqui de Juiz de Juricaba, nós vamos para o Pantanal pescar, e aí a gente estava pescando no Araguaia. Olha só. É uma pirarara de mais ou menos 50 quilos. E tem foto para dizer que não é história de pescador, né? E quem gosta de pescar é espetacular, né? E a gente foi com a mesma turma de Juricaba, com o de Juiz, e a gente vai todo ano pescar, e é uma das tantas coisas que eu faço que eu gosto. Tô começando a acreditar que seu dia tem mais de 24 horas, hein? Não sei se dá tempo de fazer tudo isso. Tem mais uma imagem aqui ainda. Essa imagem foi o ano passado, que o sonho dos meus filhos era ir para Disney. Eu vou ser bem sincero que eu só fui porque eles querem, eu tenho pavor de viajar. A primeira vez que eu fui para o exterior foi essa. Claro que é uma alegria para eles e para minha esposa. Os 3 ficaram super felizes. Eu aproveitei, todo mundo perguntou. Claro que eu aproveitei, imagina, gastei para ir para lá, não vou gostar. Só que eu digo, entre viajar e comprar uma égua, eu preferia comprar uma égua. Mas lá em casa não sei eu que mando, é eles. A égua ficou para outro momento. Mas foi uma viagem muito boa e a gente teve que mostrar o nosso time, a família inteira gremista, sempre junta. Isso aí, legal, bonita foto em família aqui. Do nosso convidado, a gente está voltando aqui então para o Encontro Casual, também nas ondas do rádio, recebendo o médico, presidente do HCI, Hospital de Clínicas de Juiz, Douglas Ugeri. Vamos falar da sua chegada aqui, como é que foi a adaptação? O senhor falou muito bem de Juiz, que tem essa característica, e o meu pai falava isso, meu pai que também não era de Juiz, que o povo de Juiz é muito acolhedor. Sentiu Sim. isso mesmo? Assim, sentiu em casa nessa cidade? Eu cheguei em junho de 2019, eu já comecei a fazer plantão na emergência aqui. Eu vinha de Porto Alegre, ficava 12 horas na emergência para conhecer o hospital. Isso aí a doutora Ovânia, que era a nefrologista mais antiga, até não está trabalhando mais conosco. De 2009, né? E daí ela falou, se quer conhecer o hospital, conheça pela emergência. Daí eu vinha e fazia 12 horas na emergência, depois já visitava meus familiares e voltava para Porto Alegre. Daí, eu sempre gostei dessa região, né? Então, tipo, eu morava em Entre Juiz. Daí, quais os locais que um entrejuense vai fazer festa? Santo Ângelo. Ijuí. Então, eu já conhecia que eu preferia Ijuí do que Santo Ângelo. Sempre preferi Ijuí. Porque como eu sou de Entre Juiz, Santo Ângelo e Entre Juiz tem uma rivalidade bem importante, assim. E daí a minha juventude foi uma juventude conturbada em relação a isso. Então, a gente sempre gostou de Ijuí. A gente sempre preferiu sair em Ijuí. E era uma cidade que, para nós, sempre foi muito boa, né? Então, quando surgiu a oportunidade, eu tinha colegas daqui da faculdade. Até nenhum está aqui. Eu vim para cá e eles não estão aqui. Mas, quando eu vinha com eles também, a cidade é muito boa, né? Como é que eu vou falar, né? Eu tenho que reclamar de Ijuí, né? Mas aí logo também, né? O tempo é relativo, já dizia Einstein. Mas passou um tempo e lhe cai um desafio e as circunstâncias também que acontecem de o senhor ser presidente do centro, do hospital referência aqui do estado, né? E da região. Sim. Nem se fala, o nosso HCI. Eu era o candidato a vice-presidente, nós ganhamos a eleição por 5 votos. E o Paulo Stum, saudoso Paulo Stum, e o Jaime Gislene era meu primeiro tesoureiro, esposo da professora Eniva até. E daí, eu já tinha tido Covid, porque eu fui um dos primeiros a atender pacientes com Covid, e acabou que ele se infectou com Covid. E o Jaime também. O Jaime, para se ter uma ideia, o primeiro tesoureiro, ele se infectou junto com o Paulo, e nós fomos para Brasília, ele foi junto conosco,
para Brasília. E ele não estava com sintoma nenhum. Nós fizemos toda a peregrinação em Brasília e na volta ele começou a ter um pouco de dor de garganta e febre. E o Alan, que estava conosco, pegou a Covid. Eu já tinha pego, então não peguei. E deu alguns dias, o Paulo piorou e veio a falecer. E como eu falei, assim, eu estava falando antes, né? Foi um dia extremamente difícil para mim, o dia da morte dele, mas a segurança que ele dava, porque ele era uma pessoa mais experiente, e eu estava com 37 anos, eu acho, não me lembro, 38, e caiu um hospital como presidente não é muito fácil, né? Um hospital que hoje atende 3.600.000 habitantes, né? Era um peso muito grande. Só a gente tem uma coisa que é diferencial, são a nossa equipe técnica, principalmente, assim, os nossos funcionários. Não é da boca para fora que eu acho eles os melhores, são os melhores funcionários. E a nossa equipe administrativa também, porque quem administra o hospital são eles. Nós somos uma diretoria voluntária, como o nome diz. Eu não recebo nada para ser presidente do hospital financeiramente, mas o ganho por ser presidente é muito bom, principalmente porque a gente vê as coisas acontecerem. Mas foram uns 30 dias assim que eu senti muita falta. Eu não conhecia o Paulo e não conhecia o Jaime, e o pouco que a gente conviveu, que foi cerca de 5, 6 meses, eram pessoas maravilhosas, assim, ó. Eu conheci desde os filhos, e agora a Liane, da diretoria, a esposa, e são pessoas muito boas e que infelizmente perderam a vida por causa do Covid. Isso aí fez com que o legado deles a gente assumisse e começasse a tentar fazer uma história diferente do hospital. O tentar é porque não é fácil, o hospital é extremamente complicado. A gente não é uma empresa, né? Que uma empresa diz assim, ó, esse setor está dando prejuízo, fecha. A gente sempre fala, um setor que dá prejuízo para o hospital é a linha materno-infantil. Então quer dizer que hoje em dia a gente fecha e nunca mais vai nascer Ijuiense aqui. Não é assim que funciona. A UTI dá prejuízo, fecha. Não é assim que funciona. Como. A gente tem que trabalhar pela saúde. O nosso foco sempre foi a saúde. Então, assim, ó, só que a gente tem um viés de saúde, mas tem que fechar a torneira, não gastar em coisas desnecessárias, fazer com que o atendimento à população seja a nossa prioridade e mostrar para a população também que o HCI não é responsável pela saúde de Ijuí. O ijuiense às vezes fica muito brabo porque o hospital está lotado, eles não querem me receber. Ele tem como dele o hospital. Mas infelizmente o hospital é de uma região de 3.600.000 habitantes. Ele ultrapassou essa fronteira. E quando a gente está lotado, que é o dia a dia, tipo, a nossa média é ter 9 leitos a gente tem na emergência, fora todo o andar que está sempre lotado. A gente geralmente está com 22 pacientes. Dificilmente a gente está com menos, pode estar com mais. E quando a gente não aceita, é porque não tem nem maca. Então, assim, ó, o hospital nunca vai fechar as portas. Ele só não consegue se ele não tem capacidade. A nossa ordem é sempre atender. Mas quando tu não tem nenhuma maca, nenhuma cadeira de rodas, a gente não tem como atender. E daí parece que a gente não quer. Não, eu falei, a única instituição que não tem culpa do paciente não estar lá dentro é o hospital. Porque se ele está lotado, a culpa não é nossa, né? A culpa pode ser do Estado, pode ser do gerente da regulação, mas não é do hospital. Se o hospital tivesse vazio, com certeza, a culpa seria nossa. Mas o hospital nunca está vazio. Também graças a Deus, né? A gente está aqui para atender. Pois é, o senhor chega num momento que assume uma presidência nessas circunstâncias, né? Com o presidente eleito perdendo a vida por causa da Covid, num momento de pandemia, né? Sim. Além da conturbação que o próprio hospital também viveu, né, nessa época. Como é que foi daí sentir isso, esse desafio que era a sua responsabilidade a partir de então? Eu até tenho uma frase que todo mundo me conhece, sabe que eu falo, e isso aí vem do... É o que eu digo, tudo vem de criação, né? Tudo que eu faço, eu penso, se o meu pai não vem aqui me surrar hoje em dia, né? Se eu fizer a coisa errada, ele vem aqui me dar uns cascudos. Se meu avô não vai levantar do caixão, ele vem me dar uns tapas também. E é o que? A gente foi criado para duas coisas. Ou para fazer o certo, ou para fazer o errado. Eu fui criado pela minha família que o certo é o certo, não existe meio certo. E a outra, a frase que eu digo é que eu fui criado para ser touro, não terneiro. Então, assim, ó, eu vou brigar pelo certo. Não interessa se vai agradar A ou B.
tem que ser bom para os nossos pacientes, tem que ser bom para a instituição e tem que ser o certo. Daí isso aí às vezes para algumas pessoas soa que a gente é arrogante, que eu sou brabo, que eu sou prepotente. Não. Nós estamos numa instituição que tem 1.200 funcionários, que atende 1.000 atendimentos médicos por dia. É médico, fora fisioterapia, enfermagem, nutrição, que a gente tem o único centro de alta complexidade de oncologia do interior do Rio Grande do Sul. Nós temos um INCOR, que é enorme. Nós fizemos transplante renal. Nós temos uma emergência que atende urgência e emergência. Nós temos mais de 70 ambulâncias por dia que referenciam o paciente para nós. Se eu ficar baixando a cabeça para todo mundo que chegar e pedir que eu quero isso, eu quero aquilo, a instituição vai acontecer o que sempre fez, quebra. E a gente não pode brincar com saúde. A saúde tem o certo. E a gente está fazendo isso, sempre o certo. Às vezes a gente não agrada a todo mundo, né? Ninguém, nunca agradou. Nem né? Jesus Cristo Nem agradou. Jesus Cristo. Pandemia. Ser presidente, mas também ser médico num momento desse. O senhor falava também aqui em off antes de chefiar a UTI, né, nesse período. Né? Como é que foi essa vivência, as escolhas, que foram um período bom, que vai ser lembrado historicamente, inclusive. Quando começou a pandemia, até nós achávamos que não ia ser tão grande assim. Ninguém achava que ia ser o que aconteceu. Por quê? Porque eu passei lá na Santa Casa como residente eu era residente da nefrologia e a gente teve o H1N1. Nós imaginávamos que ia ser mais ou menos parecido. E foi um horror, né? Foi muito maior. E quando começou, eu não era presidente ainda, eu era médico do hospital. E foi solicitado para a equipe, para quem queria atender os casos de Covid. Não sei se foi oferecido para todo mundo. Coube a eu aceitar. Daí os primeiros 7 meses eu atendi sozinho todos os casos de Covid do HCI. Até o primeiro caso, acho que era Rafael o nome dele, era um rapaz que estava aqui de Juí e trabalhava na Petrobras, naquelas plataformas, né? E ele pegou Covid e veio embora. Daí não disse, por que tu veio embora? E foi o primeiro caso. E ele saiu bem, até no meu Instagram eu tinha postado o dia que ele deu alta, e aos poucos começou a aumentar. Todo mundo falava de médicos entubadores, não sei o quê. Ninguém entuba um paciente porque quer. Assim, eu queria que esses médicos que falaram isso estivessem na posição nossa, de quem estava realmente na linha de frente. Tu via o paciente saturando mal, e todo paciente com Covid grave, isso era uma coisa que a gente via direto. Ele dizia que estava bem. O paciente que não estava bem dizia que estava mal. Não sei se vocês entenderam, assim, porque do medo que ele tinha. Ele vinha saturando 70%, 80%, a boca roxa, as mãos roxas, e a gente dizia, tá com falta de ar? Não, eu tô bem, e não conseguia falar. Era com medo da intubação. E tu via aquele paciente que estava super bem, dizendo, eu não tô bem, saturando 98%, sem oxigênio. Então, tu via o medo, e o medo que eles tinham muito, assim, geralmente de, antes ligar para a família, fazer uma chamada de vídeo para a família antes de nós entubar. Isso é uma pressão que só quem estava lá sabe. Uma pressão de sedar um paciente e tu não conseguir sedar. Não, era uma diferença muito do Covid, é que era muito difícil sedar o paciente. A gente não sabe muito bem, ou por causa da acidose, ou por causa do próprio vírus. Usava-se muita medicação e não podia errar. Porque se errasse a intubação, o paciente morria, porque tinha que ser muito rápido. Então, poucos quiseram nos ajudar, né? Graças a Deus e graças à nossa equipe aqui de Juí, que eu digo assim, e Juí, ela é abençoada pelos profissionais que tem, e eu ressalto muitos profissionais da fisioterapia, eu sou fã da fisioterapia, os caras são espetaculares, além dos enfermeiros, técnicos, eu digo, desde o pessoal da limpeza, tem que entender que alguém vai ter que entrar e limpar aquele quarto, quando estraga alguma coisa, alguém da manutenção vai ter que ir lá, e a gente vê isso aí, a maioria da população não vê, porque eles só focam no profissional da saúde. Tem o profissional que vai limpar todos os forros de cama, a lavanderia, o CME. Tem toda uma estrutura que está preparada e se arriscando pelo paciente. Então, a gente tem que valorizar toda a estrutura que a gente tinha, né? E foi um momento que a gente separou aquele pessoal que realmente ama o que faz e está ali para atender a população. Esse foi um momento crasso. Muitos médicos, eu não julgo ninguém,
mas muitos não quiseram atender, é uma opção de cada um. Mas os colegas que tiveram, a gente se desdobrava, porque tinha o hospital da Unimed, que eu também faço plantão lá, eu tive que entrar na rotina lá. Eu ajudei pouco, mas tive que ajudar um pouco no Bom Pastor também. E no HCI, para se ter uma ideia, nós tínhamos 20 leitos de UTI Covid, 10 leitos de UTI cardiológica, 10 leitos de UTI geral. No mês de março, que foi aquela explosão de pacientes, nós, assim, foi em 24 horas nós lotamos os 20 leitos da UTI Isso em 2021 COVID. Já, né? 20 leitos de UTI Covid lotou. E nós tínhamos, daí eu já era presidente, nós tínhamos 4 pacientes na UTI coronariana e 4 pacientes na UTI geral. Por quê? Porque era tudo Covid, né? E daí começou, a UPA estava cheia, os municípios na volta cheios, precisando de leito, e nós tínhamos leitos de UTI sem poder botar paciente de UTI. Qual que foi a nossa ordem como diretoria? Que eu disse, o hospital, naquele mês, deu 2,5 milhões de prejuízo. Quem abraçou aquilo ali foi o hospital. Nós gastamos. Mas a gente pegou esses 4 pacientes da UTI coronariana e jogamos para a UTI geral. E abrimos uma nova UTI Covid na coronariana. Entre aspas, por que deu prejuízo? Um leito de UTI Covid pagava R$ 1.600. Um leito de UTI coronariana, R$ 400. O custo era R$ 2.300 de um paciente Covid. O custo no paciente normal, R$ 1.200. Então, foi um peso que o hospital foi feito para quê? Para atender a população. Não interessa se vai gastar ou não vai. Em 48 horas, nós lotamos aquela UTI. 48 horas. Aqueles 8 pacientes que nós tínhamos na UTI geral, que estava como geral, nós jogamos para o bloco cirúrgico. Criamos uma nova UTI no bloco cirúrgico geral, que não era Covid, e abrimos a UTI geral como Covid também. Em 48 horas, ela lotou também. Nós ficamos com 40 pacientes entubados em ventilação mecânica, mas nunca faltou leito para a região. Se dependesse... Por quê? Porque nós tivemos prejuízo, sim, mas é aquilo que eu falei. Quando é pela saúde, o hospital vai estar sempre de portas abertas. Teve que arcar com todos esses custos sozinho, foi sozinho. Ninguém ajudou o hospital. Nós poderíamos ter simplesmente, não é a nossa obrigação, tanto que a gente teve ordem superior do Estado de dizer, não, se vocês fizerem isso, vocês podem ser descredenciados de UTI coronariana. Azar, né? Eu, como médico, não posso aceitar pacientes morrendo em Santo Augusto Pestana, na UPA, e nós termos leito preparado para um infarto que não chega, né? Que não tinha paciente. Então, a gente acredita que os nossos resultados, se a gente vai ver a mortalidade do mundo e do Brasil... Foi menor aqui. Foi bem menor, cerca de 10%, 15% menor. Por quê? Porque a gente tem que valorizar um pouco o que é nosso, né? Valorizar Ijuí, valorizar a saúde de Ijuí e valorizar principalmente os profissionais que aqui trabalham, né? Como profissional como médico, foi o momento mais difícil da carreira? Com certeza. Eu me lembro como se fosse hoje a primeira intubação que eu tive que fazer. Meu Deus. Tava eu, a técnica e a fisioterapeuta na malha, que é que trabalha. Eu entrei em janeiro, ela entrou em fevereiro. Eu digo que eu sou mais velho que ela lá dentro, né? Mas nós tremia as pernas de medo, assim, ó. Mas, e ainda era um macacão, assim, era aquele macacão. Mas sem referência, né? Sem referência nenhuma. Do que é o vírus, como é que ele... Nem como era o tratamento, nem o que tinha que fazer. A gente tinha experiência pequena do H1N1. O Diz-que-me Diz-que, né? Que todo mundo vira especialista depois que começa alguma coisa. Mas, como eu falei, naquele momento a gente diferenciou quem realmente quer atender a saúde, quem realmente se dispôs a fazer esse atendimento. Para se ter uma ideia dos nossos 1.200 profissionais, infelizmente teve um óbito, que era uma das nossas funcionárias da cozinha, da lanchonete. Ela faleceu de Covid. Por isso que eu digo, a gente tem que valorizar todos os profissionais, né? Ela era da lanchonete e ela acabou falecendo. E os nossos profissionais que atendiam o paciente em si, na linha de frente, a gente não teve nenhum óbito. Todo mundo pegou Covid, né? Eu peguei 2 vezes Covid. Graças a Deus chegou a vacina. Nos vacinamos, né? Mas perdemos conhecidos, amigos. Mas passamos, acho que a gente passou um pouco mais forte. Daí mais ainda importante é fazer o que eu faço, né? Aproveitar a vida, fazer tudo que quer.
O COVID, esticar os 26, de 24 para 26 horas. O Covid mostrou que a gente tem que aproveitar o que a gente tem de melhor, que é a saúde e a vida que a gente tem, né? Aproveitar as pessoas que estão do nosso lado, a família principalmente, e valorizar tudo que a gente tem, né? Chegou um momento de ter que escolher, ministrar medicamento, leito... Leito, sim. Teve superlotação? Leito, sim. Medicação, a gente teve que mudar muita medicação. Que, infelizmente, o que aconteceu, né? Os preços saltaram. Teve uma CPI da medicação aqui do Rio Grande do Sul, que não serviu para nada, né? Porque não voltou valor nenhum, mas teve medicação... Como muitas CPIs, né? Inclusive. Medicações que aumentaram mais de 100%, chegaram a aumentar 1000% a medicação. E faltava muita medicação, né? E a gente tinha que escolher qual medicação usar. Mas em nenhum momento faltou. Por isso que eu tenho que, sempre que eu falei, a gente tem os melhores profissionais desde enfermagem, fisioterapia, farmácia, que os nossos farmacêuticos conseguiram trabalhar mesmo com esses custos elevados, e a nosso sistema de compras e de diretivo que conseguiu que não faltasse. Quase faltou, né? Mas a gente não faltou. Ainda bem. Ainda bem. Vamos fazer um lanchinho aqui, doutor Douglas, gentileza da Sabor da Praça aqui, nossa apoiadora, e vou pedir para o senhor anunciar mais 2 músicas também. Agora vamos para uma nacional, né? Não sei se todo mundo conhece, Charlie Brown Jr., né? Só os loucos sabem. Um pouco da minha vida é assim também. E All the Small Things, que é do Blink-182, que é uma banda que também terminou, mas que na minha juventude eu escutei bastante, escuto até hoje, e o meu filho já gosta, né? Olha, isso que é importante. Já tá passando. Meus filhos gostam de rock. Eu levei a minha filha no show do Guns que teve. Graças a Deus eu tô tentando que eles sigam o lado bom da força. É isso aí, é o nosso convidado Douglas Ugeri, médico e presidente do HCI. Aqui a gente vai, claro, como eu disse, fazer um lanchinho aqui, fazer um intervalo, ouvir as 2 músicas e depois voltamos com o bloco final do programa. Encontro Casual. Todo mundo acha que no tratamento mais importante, tipo, é 50% médico, 50% paciente. Eu falo, com certeza não. 90% é o paciente. Se eu for o melhor médico do mundo, que eu não sou, mas tudo que eu falar pra ti, que é meu xará Douglas, e tu não fizer nada, não adianta ter médico. Né? E se eu for bem ruim, um médico extremamente deficitário, mas o pouquinho que eu sei, o meu paciente fizer, qual que é melhor dos dois? Muito bem, depois do intervalo nós voltamos aqui com o Encontro Casual, recebendo o presidente do Hospital de Clínicas de Juí, Douglas Ugeri, também médico e que está conosco. Eu vou mais uma vez pedir para você compartilhar e se inscrever em nosso canal antes de iniciar aqui esse bloco, porque assim você fortalece a história dos convidados que passam por aqui, espalha todas elas por aí e fortalece o nosso canal. Dr. Douglas, vamos falar um pouquinho da saúde, né, que vem mudando, como o senhor disse, o hospital vive um novo momento, é referência, e até os juízes têm dificuldade de entender isso, já que ele atende uma região muito maior, é referência no estado inteiro. O Sistema Único de Saúde é outro assunto que merecia um programa inteiro, já foi assunto aqui no Rizoma. E como é que hoje a saúde do Brasil pode se tornar viável, né? É através de um fortalecimento do SUS, é através de uma consciência, expansão econômica para que a população tenha acesso a planos de saúde? Como é que o senhor vê essa questão? O SUS é altamente deficitário, né? Todo mundo sabe que há 20 anos não é feito nenhum reajuste. E vamos dar um exemplo que reajustasse 100%. Também não ia ser viável mesmo assim. Esperamos que tenha esse reajuste. Porém, assim, planos de saúde, o problema é que a saúde está muito cara. Tratamentos muito caros. A minha visão como médico e como a pouca experiência que eu tenho como diretor de uma instituição, é que o investimento maior teria que ser na atenção básica. É o que eu digo, o SUS paga uma cirurgia cardíaca, um transplante renal, mas no posto de saúde falta
medicação para pressão, falta um antidiabético de melhor qualidade. Também a educação do paciente. O paciente, acontece muito dele vir consultar, a gente fazer toda a orientação, as mudanças que tem que ser feitas e ele simplesmente não fazer nada. Eu falo para os nossos alunos aqui da Unigil, da faculdade, que eu sou professor. Também nosso professor aqui, eu esqueci de apresentar como professor da casa também. E da nossos residentes, que todo mundo acha que no tratamento mais importante, tipo, é 50% médico, 50% paciente. Eu falo, com certeza não, 90% é o paciente. Se eu for o melhor médico do mundo, que eu não sou, mas tudo que eu falar pra ti, que é meu xará Douglas, e tu não fizer nada, não adianta ter médico. Né? E se eu for bem ruim, um médico extremamente deficitário, mas o pouquinho que eu sei, o meu paciente fizer, qual que é melhor dos dois? É o que faz um pouquinho, né? Então, assim, essa relação médico-paciente, o paciente fazer o que a gente quer, é de extrema importância. É uma das coisas diferentes que tem na nossa profissão. E o atendimento básico é aquele cara que nós não deixamos ir para o secundário, para o terciário e para o quaternário. Então, se nós investíssemos mais no atendimento primário, em educação em saúde, em nutrição, em dieta, em exercício físico, a gente pensa muito em medicação. Eu, como nefrologista, a gente é extremamente contra a medicação. Porque tudo se diz, né? O rim é um filtro para tudo e sofre em questão a isso. Então, um exercício, ele pode evitar o uso de antidepressivo, ele pode diminuir peso. Diminuindo o peso, tu pode não ter mais diabetes ou pelo menos a intolerância à glicose, tu vai baixar a tua pressão, tu vai evitar o uso de medicamento desnecessário, tu vai desonerar e vai ter uma melhor qualidade de vida. Por isso que a gente tem que fazer. A gente foca muito em doença, a gente tem que focar mais em saúde, que não deixa chegar a doença. Para se ter uma ideia, os Estados Unidos é o país que mais investe em saúde. E cada vez mais ele é um dos povos mais doentes. Ele investe cerca de 3 trilhões de dólares por ano em saúde. E a população não tem o SUS. Não sei se vocês sabem como é o sistema deles. Acima de 60 anos e abaixo de 18 tem sistema único. Mas na idade produtiva, se tu não tiver plano de saúde, tu vai pagar a tua saúde. E mesmo com todo esse investimento, eles são um país extremamente doente e cada vez mais doente. Por quê? É só olhar a população. Fast food, obesa, acho que 30% já está sobrepeso ou obesa ou até mais, não faz exercício, extremamente estressado. Então, cada vez mais ficam doentes, né? Mais doença cardiovascular, mais acidentes. Então, mais onera o sistema único de saúde deles, que não existe. Imagine só os extremos. Imagine o nosso, então, que a tendência é a população envelhecer. Com o Covid, diminuiu os usuários de plano de saúde e migraram mais pessoas para o SUS. E a população tem que entender que o SUS é finito. O que quer dizer isso? Tu não tem que fazer atendimento só porque é de graça. Toda vez que tu vai ser atendido porque é de graça, com certeza tu está tirando vaga de alguém que realmente... Está pressionando o sistema, né? E alguém que realmente precisava. E entender que tem que se investir em qualificação médica. Eu, como professor da Unigi, eu tenho orgulho de dizer que os nossos alunos da medicina vão sair muito bem formados. Muito bem mesmo, assim, ó. Porque a gente recebe alunos de vários lugares, tanto para estágio ou para início de residência, e os nossos alunos são muito bem formados. Isso é de extrema importância para um atendimento melhor, para pedir menos exames desnecessários, que a saúde... tem que voltar um pouquinho ao passado, a relação médico-paciente, conversar. Médico mais humano, né? Saber o que está tomando de medicação, fazer uma receita, orientar, reforçar a questão de dieta e de cuidados, que às vezes a gente perde pela velocidade do dia a dia, por acreditar muito que o remédio é o tratamento. Na maioria das vezes, eu acho que até, às vezes, 50%, 60% dieta, exercício e qualidade de vida são muito melhores. O brasileiro tem essa mania também de se automedicar, além de tudo, né, Dr. Douglas? O que eu digo assim, eu como nefrologista, a gente é uma profissão que trabalha contra, né? Porque a gente diz, não usa anti-inflamatório, cuida da pressão alta, cuida da diabetes. Porque se o paciente não fizer isso, mais vezes ele vai vir para mim.
Então a gente trabalha ao contrário, é uma profissão que a gente trabalha contra, mas a gente continua reforçando. O anti-inflamatório, que todo mundo acha que é um remedinho, para dor, ibuprofeno, diclofenaco, todos fazem mal para estômago e para rim. Mas se chegar numa farmácia hoje, eu tô com dor de cabeça, dependendo, vem com anti-inflamatório. E faz mal. Então a automedicação, para se ter uma ideia, anti-inflamatório é responsável por 5% dos pacientes que estão em hemodiálise no Brasil. E um dado que é interessante, todo mundo acha, quem está em hemodiálise? Eu pergunto para vocês, é quem tem doença renal? Não. A principal causa do paciente entrar em hemodiálise no Brasil é a pressão alta mal controlada. Então o rim não tem problema, ele está sendo atacado pela pressão alta. E a segunda principal, diabetes. O rim não tem problema, ele está sendo atacado pela diabetes. Então são doenças que eu falo, lá no primário, tomasse medicação, fizesse uma dieta, ele não caía na hemodiálise. Então, não é fácil, é um passo que a gente tem, um dos grandes passos, mas o atendimento, no meu modo de ver, manter o terciário e o quaternário, que, por exemplo, o nosso HCI é para isso, ele está pronto para isso, mas entender que se a gente tem que começar na base, e na base da criança. A criança tem que fazer exercício, a criança tem que regular a alimentação. Um exemplo dos meus filhos não tomam refrigerante, nada. Eu até acho engraçado, né? Nós vivíamos atrás de Coca-Cola, Pepsi, refri, Guaraná. Eles não tomam e eles evitam qualquer embutido, essas coisas assim, que a nossa geração já comia muito mais e a geração dos nossos pais não comia nada, né? É uma evolução boa. Pois é, falou a palavra que eu ia usar, evolução. Acredita nessa evolução mesmo? Teremos uma população mais consciente dessa prevenção dos cuidados com a saúde para evitar chegar na parte já mais drástica, né, de tratamento? Eu acredito que os nossos filhos, como isso é uma frase que o meu pai fala, que ele foi criado pelo meu avô para ser melhor que o meu avô. Eu fui criado pelo meu pai para ser melhor que o meu pai. Então nós temos que criar nossos filhos melhor que nós mesmos, né? E eu acredito na geração, muitas pessoas acham que não. Eu acho que é uma geração que voa em relação à nossa geração. Só a gente tem que ter o cuidado de filtrar a verdadeira informação da falsa informação. Basicamente é isso. Não acho que tem que fazer regramento institucional, governamental. O principal regramento é um pai e uma mãe presente que criem bem os seus filhos, né? Isso eu acho importante. E na parte de médico, o senhor é professor aqui também na instituição. Estamos evoluindo também, teremos profissionais médicos mais qualificados, talvez voltando também a raízes, como o senhor disse, né? De eu falo da mais Unigi, humano, né? Da Unigi, nós tínhamos muito medo de mais cursos, né? Por exemplo, para se ter uma ideia, a gente tem 4 vezes mais cursos de medicina que os Estados Unidos, né? Então, assim, não é o número de médicos e cursos que vai fazer uma boa saúde. A gente tem 3 vezes mais médicos do que a Organização Mundial de Saúde fala. Mas não adianta ter um médico se ele não é um bom médico. E não adianta ter um enfermeiro se ele não é um bom enfermeiro. E eu acredito que aqui, eu vou falar pela Unigi, a gente está formando ótimos profissionais. Não digo que todos serão excelentes, mas a gente tem que começar a, novamente, valorizar o que a gente tem de bom em Ijuí, na região. Eles são muito bons, nós temos um corpo docente muito bom, porque eu pego os alunos, agora eu parei de dar aula no 3º ano, eu dava, agora não tive tempo, eu estou dando aula no internato, e sou o coordenador do internato, que é os 2 últimos anos deles. Eles vêm muito bem formados, e isso dá uma segurança, porque quem vai tratar da gente no futuro são eles. Então, eu entrei como professor da Unigi justamente para isso, para ajudar a formar o meu pouquinho que eu posso ajudar os melhores profissionais possíveis. E a gente está fazendo a nossa partezinha. Muito bem. Dr. Douglas, chegou a hora do momento aqui que dizem que agora é o segundo mais difícil do programa, que é o quadro existencial. Perguntas complexas com respostas mais curtas. Vamos lá, vamos fazer? Vamos lá. Qual é o maior sonho atual de Douglas Ugeri? Meus filhos serem felizes. A coisa mais bonita que Douglas Ugeri já viveu? O nascimento dos meus filhos, né? Não tem como ser diferente. A coisa mais triste que Douglas Ugeri já viveu? Foi a morte do meu padrinho, foi. O que é a morte para Douglas Ugeri? Faz parte da vida.
E para finalizar, o que é a vida para Douglas Ugeli? Ser feliz. Ser feliz, muito bem. Como a gente está feliz de receber aqui o senhor, contando um pouquinho, conhecer um pouquinho mais do presidente do HCI, né, da história, de como é que chegou aqui. Para nós foi uma honra recebê-lo aqui. Quero presentear o senhor com essa caneca do Encontro Casual, agradecer novamente ter disponibilizado nessa agenda, que eu desconfio que são de 26 horas, não de 24. Ter estado conosco aqui para compartilhar um pouco da sua trajetória. Agradecer e pedir para o senhor anunciar também as duas últimas do programa. Primeiro eu agradeço a oportunidade, né? Fiquei bem feliz porque é legal a gente falar fora de problemas, assim, contar a vida, falar bem e falar mal do que a gente faz de bem e faz de mal. Mas foi uma oportunidade bem legal, bem legal. Obrigado pela essa oportunidade. E as últimas duas músicas é uma do T-Rex, que é Get It On, que é uma música que é rock, né? É rock. Essa é rock, né? Temos um roqueiro aqui. E a outra, todo mundo conhece pelo TNT, Campo Minado, mas eu vou pedir para uma música do Foguete Luz, que faleceu há pouco. A lenda. E era um cara do rock também. Então, uma pessoa que gostava do rock. Essa música é uma música que quem não conhece Campo Minado, né? Não sei. Será que tem alguém que não conhece? Só se é de outro planeta, né? Dr. Douglas, mais uma vez obrigado por estar aqui conosco. A gente fica por aqui no programa. Vou repetir aqui para você se inscrever em nosso canal e compartilhar essas histórias, a do Dr. Douglas e a de tantos outros que estiveram por aqui nesse espaço que completou 22 anos nesse 2023. Fique conosco aqui na Unijuí FM.